Olá a todos, que Deus, na pessoa de Jesus, continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero fazer aqui menção da Bíblia, quero usar um texto sagrado para abençoar a sua vida. Mas antes de usar o texto sagrado, antes de usar a Bíblia para ser bênção, para ser uma ferramenta de bênção para a sua vida, eu venho pedir a você que me fortaleça no meu perfil, se inscrevendo, deixando aí um comentário, ou um joinha, um gostei, ou também eu não gostei, que você se inscrevendo, comentando, deixando um like, já vai me ajudar bastante, já vai estar me abençoando. Sou o reverendo Jorge Henrique, sou residente daqui do estado do Ceará. Mas antes de entrar na palavra, eu quero orar, interceder pela sua vida. Que Deus, na pessoa de Jesus, continue te abençoando, abençoando todos os teus projetos, abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família e todos os seus familiares. Que você seja uma bênção em torno aonde você reside. Que Deus venha fazer você ser uma bênção aonde você trabalha, estuda, aonde você está sempre frequentando. Que Deus faça de você ser uma bênção, que tudo que você colocar no seu coração, que Deus confirme, que tudo aquilo que você colocar em projetos, em pensamentos, que Deus confirme e te abençoe. Essa é a minha oração. E você que crê, que concorde, diga amém, amém e graças a Deus. Então vamos aqui, meus amados irmãos, fazer a leitura das Sagradas Escrituras, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 8 e o versículo é de número 22 em diante, que diz a palavra. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no barco, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Aqui fala do contexto
que Jesus ia atravessando com seus discípulos em um barco, em uma embarcação, o mar da Galiléia. E no meio do mar houve ali uma grande manifestação sobrenatural, vinda dos ventos e do mar, a qual onde Jesus estava com seus discípulos. Com certeza que não tinha como Jesus e os discípulos se escaparem daquela situação. Mas note que Jesus, ele repreendeu. Se Jesus repreendeu, porque aquela situação a qual eles estavam passando, de perigo de morte, era uma situação sobrenatural. Não era um caso comum da natureza, nem naturalmente vinda dos céus de Deus, mas sim dos demônios. Porque quando Jesus intentou de atravessar o mar, ele foi num objetivo de chegar a outra margem, numa cidade chamada Gadara, onde ali tinha uma comunidade conhecida como os Gadarenos. E era ali uma região dominada pelos demônios. Ainda a palavra da salvação, da libertação, ainda não tinha chegado em Gadara aos Gadarenos. Precisava, assim, de Jesus chegar até lá. Mas o diabo, ele... Então, o diabo, sabido que Jesus iria chegar até em sua cidade, dominada pelos seus anjos malditos, anjos caídos, então ele resolveu agir. E ele agiu aonde Jesus Cristo estava, em um barco. A situação estava favorável aos demônios. Por que então isso acontecia? Porque estavam no meio do mar. Não tinha como eles escaparem daquela situação. Não tinha como eles vencer a profundeza daquele imenso mar. Mas aí eles não contaram que Jesus, ele é Deus. Ele é dominador. Ele é todo-poderoso. Então Jesus, sabendo que aquela situação era uma situação sobrenatural, então Jesus foi na causa, foi na doença e disse: cala-te mar, aquieta-te vento. Então ele ouviu a voz, a voz, os gritos dos demônios. Ele disse: aquieta-te, demônios, acalma-te, demônios. Essa foi a verdadeira mensagem lançada para aqueles espíritos imundos que vieram atormentar o sossego da viagem de Jesus. Sabemos que houve ali uma bonança. Tudo se acalmou, porque Jesus deu uma ordem. E quando Jesus dá a ordem, Satanás tem que atender. Quando Jesus fala, quando Jesus brada, demônios obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu que ele fez o seu trabalho. Chegou até lá. Mesmo com essa impedição, não houve dano algum, né? Mas Jesus estava ali com os discípulos. Certamente, se Jesus não tivesse ali com seus discípulos, certamente eles iam todos afundar e iam morrer. Mas Jesus estava com seus discípulos. Jesus está com os seus. Jesus está com você nesse exato momento. Você não pode contemplar a figura física de Jesus, mas Jesus está aí com você agora espiritualmente. Não precisa você enxergá-lo
fisicamente, como os discípulos enxergavam, viviam, moravam, participavam de todo o trabalho de Cristo. Mas Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados, seríamos mais felizes, porque agora nós ia ter fé e confiança que na hora dos problemas, que na hora da dificuldade, que na hora das lutas, Jesus, ele ia entrar com a solução para todos os nossos problemas. Não há solução, não há problema, não há dificuldade que Jesus não resolva. Faça como os discípulos. Em meio ao perigo, em meio à morte, em meio às enfermidades, em meio às doenças, clame por Cristo, porque ele não está dormindo, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme e nem cochila, apenas clame a ele. Jesus fala na sua palavra, diz, clama a mim, que eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, clame. Não deixe a situação dominar a sua vida. Não deixe o que está aparente, visível, dominar essa situação na sua casa. Domine, clame a Jesus. Repreenda o mal na sua casa. Repreenda o mal na sua vida. Repreenda o mal na sua família e você vai viver dias de bonança, dias de paz, dias de felicidade e dias de tranquilidade. Amém? Fica na paz. Fica com Deus. E que Deus continue te abençoando. E até o próximo vídeo com o reverendo Jorge Henrique. Fica na paz.